Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichori da Silveira e este é o canal Resenha Forense. Seja bem-vindo de volta ao nosso curso de Tribunal do Júri e essa é a nona aula do nosso programa aqui, um pequeno curso, na verdade, né? Como eu sempre digo. Se você gosta do canal Resenha Forense, consulte as plataformas de apoio. Você pode ajudar o Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se. Também pode ajudar a gente no Vaquinha ou ainda sendo membro do canal. Os links estão todos aqui embaixo. PDF do material também aqui embaixo. E vamos que vamos. Item 1 da aula de hoje, introdução. Meus amigos, vejam, feito o sorteio dos 25 jurados, o processo saberá, então, a composição completa do Tribunal do Júri. Na verdade, o processo e todos os seus envolvidos, né? Eu vou colocar assim, os envolvidos no processo saberão, então, melhor, né? Saberão, então, qual é a composição completa do Tribunal do Júri. Afinal, o Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, tá? Que é o presidente, além dos 25 sorteados, tá? É engraçado, isso cai em prova. Tem prova que diz assim, o júri é formado por um juiz e 7 jurados. Tá errado. O júri é composto pelo juiz togado e 25 sorteados, tá? 7 farão parte do conselho de sentença, mas a instituição do júri é tratada na lei como o juiz togado e 25 sorteados. Só 7, como eu disse, farão parte do conselho de sentença, né, ou da turma julgadora, como sugere José Frederico Marx, em cada sessão de julgamento, tudo nos termos do artigo 447 do Código de Processo Penal. Item 2 da aula de hoje, impedimentos de jurados do conselho de sentença. Vou colocar assim, para o conselho de sentença, e já vou corrigir o sumário, já pedindo licença para vocês, só para fazer essa correção. Aí, impedimentos dos jurados para o conselho de sentença. Vejam, meus amigos, os 7 membros sorteados para o conselho de sentença estão sujeitos a certos impedimentos, tá? Não é qualquer um que pode fazer parte do conselho de sentença. Dentro de um mesmo conselho de sentença, imperam os impedimentos arrolados em incisos do artigo 448 do Código de Processo Penal. São os seguintes: marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado, e tudo que eu mencionei até aqui tem idêntico efeito no caso de união estável. Além dessa lista que eu acabei de ler, né, a lei manda aplicar aos jurados os mesmos impedimentos, suspeições e incompatibilidades dos juízes togados. É o parágrafo 2º do artigo 448 do Código de Processo Penal. Tudo isso os senhores estudam num outro momento, né, por assim dizer, do processo penal. Não cabe a nós aqui ficarmos entrando nessas minúcias, tá? Vocês precisam estudar isso por fora depois. Caso ocorra essa dupla coincidência, né, de dois impedidos por parentesco ou relação de convivência serem sorteados, né, primeiro para a lista lá dos 25 e depois para a lista dos 7 do Conselho de Sentença, então servirá o que houver sido primeiramente sorteado, nos termos do artigo 450 do Código de Processo Penal. Obviamente, a lei considera aquele primeiramente sorteado no sorteamento para o conselho de sentença. Tanto é assim que os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. Vejam aí, artigo 451 e também parágrafo 2º do artigo 463. Tá? Eu acho que esses dois dispositivos provam analiticamente o que eu acabei de falar aqui, tá bom? Item 3 do caderno da aula de hoje. Quem não pode servir como jurado? Né? Na verdade é uma pergunta. Quem não pode servir como jurado? Né? E aí a gente começa a responder agora. O artigo 449 do Código de Processo Penal aponta que não poderá servir como jurado. Primeiro, aquele que tiver funcionado em julgamento anterior no mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior, é o inciso primeiro. E isso já era consagrado pela jurisprudência antes das reformas
de 2008 sobre o CPP, tanto que o Supremo Tribunal Federal editou muito antes, há muito tempo, o enunciado 206 de sua súmula, de acordo com o qual é nulo o julgamento anterior, ou melhor, desculpe, é nulo o julgamento ulterior pelo júri, né, com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior, agora sim, do mesmo processo. Segundo ponto aqui, no caso de concurso de pessoas, aquele que houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado, é o inciso 2. E, finalmente, aquele que tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado, inciso 3, tá? Então, esses três incisos do 449 do CPP respondem, portanto, à pergunta: quem não pode servir como jurado? Né? Bem simples. Item 4 do caderno da aula de hoje, para fechar esse nono encontro, né? A pergunta que se faz é: o mesmo conselho de sentença pode conhecer mais de um processo no mesmo dia? E a resposta vem no artigo 452 do Código de Processo Penal, segundo o qual o mesmo conselho de sentença poderá conhecer de mais de um processo no mesmo dia se as partes o aceitarem, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. Uma atenção especial, coloque um asterisco no caderno aí, ou melhor, no vademecum, né, no seu vademecum, no 452, porque cai bastante em prova. Eu já vi cair isso aí em magistratura mais de 2 vezes, tá? Então, fiquem atentos. Acho que é interessante saber o que cai ou o que não cai, tá bom? Próximo encontro, aula 10, intitulada Reunião e Sessões do Tribunal do Júri. A gente se encontra. Até mais. Tchau.